Amigos, sejam bem-vindos. Quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de Fantasy. Está de volta, Fantasy Liga Portugal Betclic. Estamos já só faltam 34 jornadas para o fim. 34 Portanto, episódios. É um tirinho, 34 episódios. Ou É um tirinho. 33. Porquê? Se não queres descontar este? Este não começou sequer, não é? Só temos que 30 segundos de Mas episódio. nós não fazemos episódio a seguir à última jornada. Mas fazemos Conta antes da 34, primeira. é isso. Que contas? É possível. Ai, meu Deus. É possível. Olha, Estamos de volta. Estamos de volta. Olhem, Rapaziada. portanto, temos aí nova liga, nova época. Já vou falar das mudanças. Certamente vocês estão a par, mas para quem possa estar um bocadinho mais ainda desligado, vou explicar as principais mudanças da época passada para este ano, o segundo ano da liga. Portanto, ainda há aqui algumas coisinhas que estão a ser ajustadas para a edição deste ano, mas que certamente vão estar. Só quero fazer esta referência, tá, por acaso, antes de entrarmos aqui, eu estava a ver aqui no meu Twitter, tenho na casa das 2-3 dezenas de malta que me mandou mensagem a fazer perguntas, mais até a mítica pergunta do quando é que é lançada a Fantasy. Eu respondo a toda a gente. Se eu não responder... aliás, eu respondo a toda a gente que me manda mensagem direta. Se for retweet ou identificação, isso aí não respondo a ninguém, que não tenho grande paciência para isso, mas respondo. Pode não ser a resposta que às vezes vocês queiram, mas respondo a toda a gente. Duas notas. Todas as quintas-feiras, episódio sempre antes da jornada. Quando não houver jornada, e vai haver aí um período grande de paragem para seleções, este ano as paragens para as seleções mudaram um bocadinho, aí não haverá episódio como é normal. Portanto, 34 jornadas, 34 episódios, apesar ali das contas do nosso Cardoso. Cardoso, como é que tu estás? Estás bem? Deixa-me só dizer isto. Diz. Este é o teu primeiro ano sem seres atleta profissional. Sem seres atleta... Sim. Sem ser atleta? Sem ser atleta, ponto final, Seja, exatamente. sem ser Quer dizer, és atleta atleta às federado. terças-feiras, não é? Sem ser atleta federado, digamos Exatamente, assim. sem ser atleta federado. É verdade. Acabou a tua carreira no futsal, não é? Acabou, está feito. Mas, Orgulho de carreira. sim, claro, do percurso todo, mas ainda não senti. Não? Depois Não, vais começar acho que a vai sentir ser a agora, partir não é? de setembro, quando não Começam fizer as a primeira pré-épocas. pré-época dos últimos 28 anos. 28 anos é muito ano a fazer pré-épocas, não é? Por isso, não, mas Já fizeste a tua equipa aqui para a Fantasy? já fiz a minha equipa e já mudei desde Tudo. segunda-feira 10, 12 vezes por aí. Ainda tens até... Portanto, o Ainda logo tenho até desta... amanhã. O logo desta jornada é... Depois do episódio 2 pode sair daqui uma nova 11. equipe. Uma nova equipe. O logo da jornada é às 8h10. O primeiro jogo é às 8h15, não é? 8h15. Portanto, será por volta das Estoril, 8h10. Famalicão, se não estou em erro. Olha, bom jogo para começar. Primeira jornada, Olha, ótimo Estoril, jogo para começar. Famalicão. Só dar aqui... depois quero- falamos do ano passado, quando formos Já à vamos, coisa sim. deste ano. Agora quero Ok. só dizer o que é que mudou da época passada Vamos lá. para este ano. Portanto, se bem se recordam, na época passada as 3 primeiras jornadas não contaram, eles chamaram aquilo período experimental. Portanto, as 3 primeiras jornadas não contavam para a classificação. Portanto, só a partir da jornada 4 é que começou o jogo a sério. Este ano isso não existe. Portanto, temos 34 jornadas válidas ao oposto das 31 jornadas válidas que tivemos no ano passado. Portanto, exatamente, o normal. Portanto, isto é para a classificação geral, para as ligas privadas, para as ligas privadas de confronto direto. Portanto, tudo está a funcionar. Uma das principais mudanças é a questão dos chips, dos nossos bónus. Mantêm-se iguais, portanto temos o Park da Bus, questão dos defesas, não é? Sabem, o Heróis Emprestados e o Two Captains, os 2 capitães. Só há aqui uma pequena mudança na questão dos capitães, não é triplicar como era na época passada, mas é sim a duplicar, portanto agora faz mais sentido Certo. o pão novo, verdadeiro não é? dobrar. Exatamente. Duplo capitão. A outra grande mudança, e temos os 2 wildcards na mesma, um em cada volta, portanto isso é igual. A outra grande mudança no que diz respeito aos chips é que este ano eles fazem reset no final da primeira volta, portanto vocês podem usar os 3 chips durante a primeira volta. Quando chegarmos à primeira jornada da segunda volta, portanto jornada 18, Renovam. eles resetam, portanto vocês no fundo vão ter 6 momentos de utilização de chip. Eu acho que isto vai mudar significativamente a estratégia Ou seja, do jogo. fica igual ao wildcard. Fica igual ao para wildcard, sim. Isto aqui vai mudar, para cada volta. vai mudar radicalmente as estratégias, porque no ano passado, e nós tivemos aqui
o Luís e o Censo, e tivemos aqui, eu fui tendo contacto com uma série de pessoas que estavam lá no topo da classificação, e todos eles me diziam que o grande momento de explosão de pontos, quando o adversário, ou quando eles acertam, era a questão do triplo capitão, que quando acertavam realmente era um bónus muito grande, e quando acertavam os heróis emprestados também. Portanto, agora aqui vão ver 2 momentos, e já vamos falar de um momento que já é praticamente certo que vamos ter, e que parece inevitável usarmos um chip aí. Na questão da pontuação, há uma pequena mudança, aliás, há 2 pequenas mudanças. Primeiro, há um novo critério, que são os remates à baliza. Eu acho isto extremamente interessante, porque uma das coisas que nós aqui falávamos muitas vezes era que os avançados, especialmente os avançados não dos grandes, estavam muito limitados naquilo que podiam fazer. Em termos de pontuação. Ficava tudo muito concentrado nos golos e nas assistências. E depois isto fazia que um Chucho Ramírez tivesse um valor absurdo porque estava a marcar muitos golos, e um avançado que estivesse ali na casa dos 5, 6, 7 golos acaba por não ter valor nenhum, porque realmente era uma discrepância muito grande. Com a questão dos remates à baliza, cada 2 remates à baliza significa mais 1 ponto. E remate à baliza, remate enquadrado, pode ser defendido ou pode ser golo. Portanto, no fundo, um jogador que marca 2 golos tem logo mais 1 ponto Mais um também. ponto. Aqui, isto é importante dizer, porque às vezes há esta confusão. Remates ao poste não contam remates enquadrados. Portanto, um remate ao poste é como se fosse um remate ao lado. Portanto, se um jogador rematar e a bola sair na bandeirola de canto, Não vale tanto como um jogador rematar e ela bater na trave e não entrar. Ou golo ou defesa do guarda-redes. Exatamente, ou golo ou defesa do guarda-redes. Depois, há uma coisa interessante, que é, não há limite. Se vocês pensarem nas ações defensivas, e já vamos falar da mudança que houve para as ações defensivas, se vocês pensarem nas ações defensivas, elas estão limitadas a 2 pontos. Se um jogador fizer 300 ações defensivas num jogo, tem apenas 2 pontos. Aqui, por cada 2 remates, vale 1 ponto e não há limite. Se o jogador fizer 6 remates à baliza, é improvável, mas pronto. Se o jogador fizer 6 remates à baliza, tem mesmo 3 pontos. Portanto, não há limite de pontuação. Portanto, é mais um dado para nós. Agora, a mudança nos bónus... Seja ele que jogador for. Seja ele que jogador for. Guarda-redes, defesa... médio ou avançado. Médio ou avançado. Portanto, bónus defensivos mudaram. É um sistema semelhante ao da Premier League. Exatamente. Deixa de haver um patamar intermédio, portanto já não há a possibilidade de um jogador fazer 1 ponto em bónus defensivos, ou faz 2 ou faz 0, portanto não há aqui qualquer tipo de valor intermédio. Para os defesas, o limite de ações defensivas, ou o limite não, o valor mínimo de ações defensivas para garantirem os 2 pontos são 10. Porém, acrescenta-se mais um patamar, ou mais uma ação como entrando nas ações defensivas. Passam a contar os desarmes, que são os tackles. Exatamente, passam a contar os desarmes, que são os tackles. Em sentido oposto, perde-se a recuperação de bola. Portanto, isto aqui pode mudar aqui um bocadinho o nosso esquema. Nós podemos ver isto aqui nas regras, que até pode ajudar, já podia ter aberto isto realmente. Regras, se vierem aqui a pontuação, se vierem aqui para baixo, isto aqui é o valor normal, não precisamos, não mudou nada aqui, com exceção da questão dos... Aliás, há uma outra mudança que eu já vou falar, aqui não mudou grande coisa, com exceção dos remates à baliza e de uma outra coisa que eu já vou falar. Portanto, aqui, 2 pontos ao atingir 10 ações defensivas para o defesa. No que diz respeito a ações defensivas, que é o CBIT, alívios, bloqueios, interseções e desarmes. Isto é para os defesas. Médios e avançados também podem pontuar e fazer os mesmos 2 pontos por ações defensivas, porém têm que atingir as 12 ações, as 12 momentos defensivos. São os mesmos que os defesas, portanto os alívios, os bloqueios, interseções e os desarmes, mas aqui junta-se as recuperações de bola. Isto são dados da Opta, portanto não vale a pena estarmos aqui a discutir semana a semana o que é uma recuperação de bola, ou se aquele jogador devia ter feito as 12 ou só fez 11. São dados da Opta, e a Liga e aqui a Fantasy até são muito claros aqui, que eles até dizem, está aqui, os dados são da Opta. Não entraremos em qualquer discussão estatística, portanto não vale a pena. A Opta decide e nós jogamos com base nisso. Portanto,
Defesas e avançados, médios e avançados, 12 momentos, ações defensivas, com as recuperações de bola. Defesas, 10 ações defensivas, não tem as recuperações de bolas. A outra mudança que eu fiz menção é a questão dos guarda-redes. E isto é uma coisa que nós falámos aqui algumas vezes, até quando trouxemos cá convidados, eles falaram disto, que era muito penalizador, como é que era no ano passado. Portanto, o guarda-redes, vamos aqui, o Robles, sofria um golo, estava tudo bem. Ao sofrer o segundo golo, perdia um ponto. Ao sofrer o terceiro ponto, perdia o terceiro golo, perdia mais um ponto. E assim sucessivamente. Agora, estabeleceu-se que, para defesas e para guarda-redes, por cada 2 golos sofridos, perde-se um ponto. Portanto, se uma equipa perder 2-0, o guarda-redes perde um ponto. Se perder 3, é menos um ponto também. Se perder 4, são menos 2 pontos. Portanto, a cada 2 golos, um ponto negativo. Antes eu achava que por acaso era bastante penalizador, porque depois anulava muito rapidamente a questão das defesas, que se mantém as defesas dos guarda-redes. Portanto, estas são algumas das mudanças no que diz respeito a regras assim mais genéricas. Acho que não me esqueci assim de nada. Acho que são as principais, mas entretanto se surgir mais alguma... Se surgir mais alguma, uma pessoa também vai falando. De resto, o jogo está mais ou menos igual. Eu tenho visto algumas pessoas a falarem de não haver a classificação do ano anterior. Vamos ver se depois eles ainda vão pôr isso ou não. Porque classificação... não conseguires ver a classificação do ano anterior. Por exemplo, o Luís, o que ganhou, ok, a dizer que não, em nenhum... histórico o histórico da época. Vamos ver se conseguimos pôr isso depois. Ou se eles conseguem pôr isso depois. Ora bem, ou seja, mudar em cima, por exemplo, para a época 25-26. Qualquer coisa, como eles têm na Premier League, certo. que aparece. Ok. Os prémios ainda não saíram, portanto, depois quando eles saírem, vocês logo vêm. Acho que concordamos todos que os prémios do ano passado eram muito brutais. Nem perguntei, era uma viagem, não era? Acho que era uma viagem às Maldivas. Ao Luís se ele já fez a viagem. Se recebeu. Não, isso que recebeu, eu sei que ele recebeu. Perguntar é se ele... Não, vai ali no final do ano. Era aí. Estou-lhe a mandar uma mensagem agora. Uma coisa... vamos falar, claro. Vamos lá então. Falaste da situação. Os valores são o que são. Eu já vos vou mostrar aqui algumas coisas interessantes. No que diz respeito a 0-0, continuamos a ter... Continuamos a ter aqui isto, que muitas pessoas me perguntaram por isto. E eu vou-vos explicar porque é que a vossa visão vai ser sempre diferente da visão que eu vou ter aqui. Quando isto abrir. Portanto, eu aqui no podcast eu vejo isto assim, e à medida que as jornadas vão passando, isto vai ficando mais aberto e eu terei uma visão melhor. Eu posso fazer muito rapidamente assim. E muitas pessoas já me pediram para ter esta visão também. Qual é que é o problema? É que isto aqui que vocês estão a ver... Eu vou já colocar que isto cresceu a parte desta visão do PC. Então ninguém está a ver o que eu estou a falar, não é? Estou lixado com o nosso César. Então, quando tiver outras coisas. Hã? Vamos falar... Vamos à jornada? E às equipas e aos jogadores? Já lá vamos. Porque isso aí depois é o que vai ocupar mais tempo. Quando tiver, diz-me, Cesarinho. Podemos começar então com... Mas é que eu queria começar com um calendário. Mas pronto. Podemos começar com a novidade que tivemos ontem. Com o mais que provável adiamento de 2 jogos na jornada 3. Falamos do jogo do Sporting Clube de Braga e o jogo do Benfica. E agora não tenho aqui à minha frente, mas o Benfica é com o Moreirense, não é? Eu não vi quais eram os jogos. Cesarini, quando tiver, avisa-me. Mas eu acho que sim. Portanto, jornada 3, estamos a falar... Benfica fora, em Moreira de Cónegos, não é? Estamos a falar do Moreirense-Benfica. Agora nem televisão tem. Moreirense-Benfica, Estrela Amadora-Braga. Estes 2 jogos, em princípio, serão adiados. O Moreirense-Benfica para já está para dia 9. Dia 9 e o outro para 10. Estrela Amadora-Braga para o dia 10. Isto significa que na jornada 3... E atenção, há aqui um cenário em que uma destas duas equipas, aliás, o Benfica não, mas há um cenário aqui em que o Braga é eliminado nesta eliminatória e aí já não terá o seu jogo adiado. Vamos assumir que não vai acontecer. Certo. O Benfica não, porque o Benfica, mesmo que seja eliminado, cai para a Conference e vou assumir que vão ficar com o adiamento na mesma. Portanto, isto significa que na jornada 3 será uma jornada muito mais pequena. Certo. Falamos de 7 jogos. 7 jogos, exatamente. Não vamos ter esses 2 e vamos ter
Dupla jornada. Vamos ter nessa jornada blank Game Week para Moreirense, Benfica, Estrela da Amadora e Braga. Portanto, atenção às vossas escolhas. Já está? Já estamos. Que espetáculo! Agora isto. Muito bem. Então, quando as pessoas estiverem a ver o que eu estou a ver, diz-me. Ok, já está. Pronto. Esta é a minha visão. E porquê é que a vossa será sempre diferente? Porque, ao que parece, isto é aqui um bocadinho behind the scenes, esta página aqui, que é só para nós, é muito pesada. E, portanto, se vocês, com o www, entrassem aqui, ficavam horas à espera que eu carregasse toda a informação e provavelmente nem sequer iam levar aí com um timeout, porque realmente é uma página muito pesada no nosso site, porque vai buscar muita informação. Eu já nem sequer estou a conseguir mostrar a página normal, mas pronto, ou seja, é isto que vos acontecia. Portanto, não daria para vocês conseguirem consultar. Portanto, esta opção está disponível no site, portanto, vem aqui à liga, vem aqui a comparativo de jornada, mas vocês só vão poder escolher 4 equipas e um número determinado de jornadas. Eu acho que são as 4 jornadas seguintes à questão. Portanto, nós não conseguimos para já ter isto disponível a full para toda a gente. Mas eu tenho aqui, portanto vocês podem ver através daqui. E temos então essa blank Game Week para 4 equipas, Braga e Benfica à cabeça. A dupla jornada será na 5ª jornada. Portanto, a 5ª jornada vai-se disputar normalmente e depois no dia 7 e no dia 8, não é? Dia 9 e 10. Dia Ou 9 seja, e 10. a jornada está para dia 6, para o fim de coisa, semana mais de 6. fim de semana de 6. Depois a meio dessa semana. Teremos. Ou seja, que a meio que é o 9 e o 10, eu acho que é uma quinta e uma sexta até. Não, 5ª e 6ª não deve ser. Não? Não deve ser porque depois há outra jornada. Não devem jogar na 6ª. Mas tenho ideia que Não, vi qualquer coisa. estamos a falar de setembro. Setembro. 9 e 10 é uma 4ª e uma Quarta e uma quinta, ok. portanto, Não aqui... muda muito. Quinta e sexta, quarta e quinta. mas se tu jogasses na É um sexta, dia a cada. se tu jogasses na sexta, depois só podias E jogar para aí na provavelmente segunda. jogarão os dois domingo e segunda. Digo Talvez, eu, sim. não é? Sim, sábado não será, certamente. Portanto, aqui teremos Double Game Week, portanto, joguem com atenção. Ou seja, logo aqui temos um momento para utilizar um heróis emprestados, provavelmente, ou até um parque da bus, conforme vocês achem que faz mais sentido. O Benfica tem, então, jogos com o Moreirense e, se eu não estou em erro, acho que é com o Marítimo. Eu acho que é com o Marítimo, mas podemos abrir aqui rapidamente o site e ver que na 5ª jornada... Ó César, porque é que eu não consigo fazer nada? Já está. Já consegui, mas está lento, pá, não sei se isto é... Muda já ali, Da internet. muda em cima. Para não ter que chegar uma a uma. Portanto, jornada 5. 5. Temos então o Benfica a jogar com o Marítimo. O Marítimo e Moreirense. O Moreirense que tem um bocado de azar porque joga com Benfica e Porto. E o Braga a jogar com Alverca e era o Estrela, não é? Era o Estrela Amador? E o Estrela da Amadora, exatamente. Sendo que o Estrela também tem Double Game Week, joga com Famalicão e Braga, também não é particularmente simpático. E falta mais uma equipa também. É o Moreirense. O Moreirense joga então com... Moreirense, Braga, Benfica e Estrela. e Estrela. O Moreirense joga então com o Futebol Clube do Porto É e isso. com o Benfica. Portanto, logo aqui há uma ótima, há uma boa... O Benfica tem 2 jogos fora, portanto, vale o que vale. E o Braga Com também viagem. tem 2 jogos fora, com viagem, Marítimo Madeira, não sei o quê. e Moreirense, não é? Sim. Mas pronto, é uma ótima oportunidade. Ainda por cima temos o dobro dos chips este ano, portanto, se há uma boa oportunidade para usar é aqui, carregar em Benfica e carregar em Braga, e, eventualmente um ou outro jogador, pincelar com um ou outro jogador de um Estrela que possa somar aqui os pontos a dobrar. Este é o primeiro momento. Isto leva-nos a uma coisa, e agora sim podemos começar a falar de equipas e de jogadores. Leva-me já aqui uma pergunta que me têm feito, e parece-me que a resposta é um bocado óbvia, que é o que fazer com o Benfica neste arranque de campeonato. Nesta fase é tentar não ir, é tentar reduzir ao mínimo os jogadores do Benfica. Obviamente Pavlidis para a primeira jornada é uma ótima opção de capitão, independentemente do jogo ser à porta fechada ou não, é um jogo com o Académico Viseu, portanto o Benfica tem tudo para entrar com Não força. esquecer que é batedor de penaltis. E bate penaltis, Isso isso conta. é o normal. Sim, conta, claro. Depois temos falado de Sporting por causa disso, mas
Pavlidis é uma opção absolutamente segura, não há aqui grandes dúvidas de que é uma ótima opção para capitão da primeira jornada. Tudo o resto é dúvida. O Benfica joga hoje, quinta-feira, portanto logo aí já nos levanta mais uma dúvida. Eu acho que hoje poderá nos dar resposta para domingo. Alguma coisa vai sair de Em quinta-feira. alguns jogadores. E depois tem outra coisa, que é o Benfica nesta fase, com o mercado aberto e com muitas indefinições, tem ainda 2 jogadores para cada posição. Se pensarmos, lado direito, Prestiani, Luka Bacchio. Lado esquerdo, Sheldrup, Kaminski. No meio, Rafa, Sudakov. Há ainda, e Rafa tem jogado à direita, portanto ainda temos que colocar Rafa na equação para a direita. Meio campo, várias. No meio campo também temos lateral várias. direito, Lateral direito, há Bebic, 2 jogadores Vá. para cada Sabemos para que os cada centrais, posição. provavelmente nos 2 jogos, Que são vão estes. ser Langley E o Tomás Araújo. Era se aí que eu calhar. ia chegar. Só há esquerda, vamos assumir que o Dal vai jogar, mas um jogo com o Um jogo Académico em Viseu casa, em casa exatamente, pode haver pode haver aqui alguma uma mudança. surpresa qualquer. Do José Neto, seria exatamente. o José Neto Seria o José à Neto. partida. E depois ainda há a questão do guarda-redes. Trubin parece estar na frente, mas está a começar mal a época, já vem de uma época pouco conseguida no ano passado, não seria uma surpresa, vamos pôr aqui em comparação, se na primeira jornada no Futebol Clube do Porto jogasse Cláudio Ramos, estávamos todos em choque, se na primeira jornada jogasse Samuel Soares, não estaríamos tão em choque. Ou seja, era surpreendente na mesma, mas não estaríamos tão em choque. Portanto, Sim, o que eu acho é que se o Samuel ainda não jogou em nenhum destes 2 jogos que Sandgalan, também não vai ser agora que vai jogar, penso eu. Se o Trubin for vendido, aí sim, mas acho que se não for vendido, ou até não ser vendido, sei. será ele o titular, eu percebo o que penso estás eu. a dizer, mas se no dia de, já não sei acho que é domingo joga o Benfica, Sim. se no domingo aparecer Samuel Soares contra o Académico Viseu, não podemos dizer que é a coisa mais chocante do mundo, ficaríamos surpreendidos, mas não seria a coisa mais chocante do mundo. Portanto, logo aí, dúvidas em todas as posições, praticamente. Portanto, isto levanta-nos uma questão: quantos jogadores do Benfica é que nós queremos entrar na época, sabendo que há 2 eliminatórias europeias, há uma jornada que não vai ter joga. na terceira jornada, portanto há um jogo que não vai haver na terceira jornada. O que é que nós vamos fazer com isto? Não é? Ou seja, muitas dúvidas. Alguém me estava a dizer, é fugir aos jogadores do Benfica nesta fase, eventualmente o Langley e o Mas esta Pavlidis. primeira jornada também pode ser importante ter 1 ou 2 jogadores do Benfica. Isto tens de né? ter Pavlidis para esta primeira A jornada. questão é sempre aquelas opiniões que à segunda toda a gente sabe o Totobola, não é? Mas eu diria que, por exemplo, se o lateral hoje for Dedic, domingo será Bá. Se o extremo esquerdo hoje inicial for Kaminski, no domingo será Sheldrup. Teoricamente. Achamos que este ano o Benfica, prioridade máxima, não é este ano, é sempre, mas que poderá ser um bocadinho como o Porto o ano passado, que é gestão de plantel na Liga Europa, fichas todas no campeonato. Se assim for, por exemplo, eu acho que Sheldrup domingo vai jogar, e foi o que já falámos o ano passado, e tu dizes e bem, Sheldrup é jogador de fantasy. Por isso, acho que hoje o jogo de hoje pode ditar muita coisa de domingo. Obviamente que a malta até amanhã tem tempo para fazer a equipa. Vamos ver. E eu já tive Langley e Pavlidis não vou tirar. Já tive Langley, Sheldrup e Pavlidis. Já tirei Langley, já só tenho Sheldrup. Quando sair daqui já não vou ter Sheldrup. É difícil. E vou para o Langley. É muito difícil, porque isto é tudo no plano teórico, nós nem sequer temos bem noção de Marco Silva a fazer isto, porque isso, ele nos últimos não anos sabemos. no Fulham Nunca. não teve, praticamente, acho que só teve uma vez nas competições Eu acho que europeias. isso também é o bom, desculpa, isto também é o bom da fantasy deste ano. Há muita indefinição ao Sim, início, não temos aquelas 3 jornadas de teste. Exatamente. E eu acho que isso também vai ser muito importante porque, obviamente, nós vamos aqui dar algumas dicas do que foram jogos de pré-época, o que não quer dizer que depois um jogador que tenha feito 4 jogos a titular na pré-época, se calhar chega à primeira jornada Não e é. pode ir para o banco. Sim, E então vai ser muito interessante jogar com esta parte segura. eu já vou falar da questão da pré-época e da criação da equipa. Portanto, a questão do Benfica é muito difícil, porque isto é o plano teórico. Todos os dias saem notícias de que o Luka Bacchio vai sair, de que o Kaminski não convence, de que o Sheldrup vai sair. Portanto, o Benfica está mesmo muito envolto em dúvidas. Portanto, nesta fase, e eu já disse isto várias vezes, a começar um campeonato como o nosso, onde
60, não, 60 não, mas 50% dos jogadores são novos. Nós não sabemos muitos jogadores que jogam em Alvercas, nós não sabemos quem são os Pablos, nem os Chucho Ramírez desta temporada. Os Chucho Ramírez até pode ser o mesmo, mas, pronto. Mas não sabemos quem são os jogadores que vão aparecer, que vão explodir. Inesperadamente. Portanto, há muita dúvida. Há um mercado aberto. Eu diria que, por exemplo, todos nós olhamos para o Begraoui e dizemos, pá, está aqui um bom jogador a um bom valor. A probabilidade do Begraoui a 4 de setembro, não está no Estoril, é grande. Não está no Estoril, é grande. Portanto, é tudo muito difícil nesta fase. Portanto, é tentar ir para os jogadores que nós sabemos que estão absolutamente seguros, que fizeram muitos minutos na pré-temporada, eu já vou falar um bocadinho da pré-temporada, e que nós sabemos que os treinadores confiam a 200%. E então, se tivermos treinadores que repitam, que já estiveram na época passada, sabemos mais, ainda mais sabemos sobre isso. Esta é a nota. Em relação ao Benfica, dar esta nota. 2 centrais e Pavlidis provavelmente serão os totalistas, não sei se vão fazer os 90 minutos, não é? Sim, mas é difícil. Do hoje para a Liga Europa e de domingo. E portanto, e só para tocar na questão do Sudakov, Marcos Silva claramente tem um projeto Sudakov, isto tem sido óbvio, ainda recentemente... Podemos já começar por aí. Ainda recentemente do jogo contra o St. Gallen, o Benfica estava a ganhar por 3 ou 4-0 e ele deixou o Sudakov nos 90 minutos no campo. Para ele o jogo estava a tornar-se fácil e o Marcos Silva deixou no campo, e ele normalmente é sempre substituído. Acho que só havia 2 ou 3 jogos na época passada que ele não foi substituído, e portanto o Marcos Silva deixou no campo para ganhar em lã, tentar ver se confiança. Percebe-se que há ali um plano. Percebe-se que há ali um plano. Portanto, se o Sudakov estiver bem, é ótimo, é um no ótimo valor jogador. de 9, No valor de 9, começar a entrar por aí, parece-me um pode ótimo ser, jogador. exatamente. Mas vamos ver até quando é que a confiança, se o jogador continuar a não entregar, até quando é que a confiança do Marcos Silva vai. Portanto, esta até porque as opções questão. Depois está aí para este ano e à porta, e Rafa. com Rafa, que está muito bem à direita, mas que pode facilmente fazer aquela posição, não é tanto um 10, mas pode ser considerado um segundo avançado. Um segundo avançado, sim. Até porque o Marcos Silva... ou pelo menos a forma como o Benfica jogou contra o St. Gallen, até se enquadra mais com o Rafa do que propriamente com o Sudakov. Mas isso são questões para irmos analisando ao longo da temporada. Em relação aos particulares, este ano, e eu não sei se os clubes estão a começar a adaptar esta estratégia por alguma razão. Não abri muito jogo. Há clubes que não abriram nada o jogo. Nada. Sabemos meia dúzia de informações. Eu tenho aqui um ficheiro. Isto é obviamente na base de dados do 00. Isto são todos os jogadores que jogaram em todas as equipas na pré-temporada. Isto está ordenado pelo número de jogos. Não está. Não, isto está ordenado, está está ordenado pelos golos. Mas está podes ordenado... por aí ordenado pelos jogos, que até é o mais importante. Portanto, aqui o Pavlidis. Aqui nestes dados contam os 2 jogos contra o St. Gallen. Portanto, não são particulares, mas quando eu tiro os dados por timeline e, portanto, fica aqui englobado. Portanto, isto são os jogos que houve na pré-temporada, as informações que nós temos. Se vocês quiserem, se quisermos aqui ordenar largest to small, portanto o Braga também tem a inflação desses 2 jogos. Isto está por jogos, os jogos que nós sabemos que os jogadores foram titulares, o número de golos, assistências, e isto é o nosso ID do jogador. Isto, se vocês virem aqui, há muitos jogadores que nós temos aqui 7 jogos, mas não sabemos. Mas por exemplo aqui o Pedro Teixeira do Marítimo, 7 jogos, nenhum a titular, nós não sabemos se ele foi titular ou não. Porquê? Porque o Marítimo não diz certo. Só diz quem é que foi utilizado. Certo. Em muitos dos casos. Há outros casos que temos. Por exemplo, o jogo com o Nacional, não foi? Nacional, Santa Clara? Sim. Não, Nacional agora, que foi lá para a taça da AF Madeira, alguma coisa assim. Soubemos os 11. Exatamente, temos os 11 das 2 equipas. Exatamente. Portanto, temos aqui estes dados. Isto é importante para percebermos quem é que são os jogadores que estão em melhor forma nesta fase. Se bem que no ano passado, se bem te lembras, o jogador que tinha, eu não sei se ele era mesmo o melhor marcador da pré-temporada, era o Elisor, e depois chegou à época e só fez um gol. Mas pronto, olhando aqui para... Vale o que vale, nós apenas tentamos fazer com que os números da pré-época façam sentido, exatamente. Pronto. Golos. Clóvis tem estado muito bem. Aparece aqui o Fernando do Santa Clara. Está aqui nas minhas dicas. Está nas suas dicas. Nós vamos falar disso. O Fernando, há a questão do Gonçalo, já vamos falar também disso, o Gonçalo Paciência. Mas a nível de caras novas, há este ponta de lança do Moreirense, o Parseman, que ponta de lança da Martinica, se não estou em erro.
Se não estou em erro, é Martinica. que marcou 4 golos. É verdade que 3 deles é foram contra o contra o Sub-23. Sub-23, vale o que vale, mas tendo em conta que o E Moreirense depois na um contra altura... o Gil Vicente, se não estou em erro. É capaz. Mas tendo em conta que o Moreirense na altura nunca substituiu o Schettini e passou por dificuldades na segunda volta depois da saída do Schettini, parece-me que aqui o Parseman pode ser uma opção interessante. De realçar só que, até pelas notícias que eu ontem também fui procurar, Ian Lincoln acusou bem ou positivamente o golpe de Parseman, da Tentado chegada marcar. de Parseman, e também tem 3 golos, ao que parece, na pré-época. Eu mandei-te ontem, tem um ao Aves, um ao... Está aqui, está. 3 golinhos. Um ao Aves, um ao Gil Vicente também, e outro ao Chaves ou ao Felgueiras, algo assim do género. Pronto, estes são os números. Por isso, a tal questão que estavas a dizer, desculpa, a tal questão que estavas a dizer de o Moreirense mantém o treinador, nós achamos que se calhar o Parseman poderá ser o titular, mas ao mesmo tempo Ian Lincoln está a dar Responde bem. resposta Verdade. numa equipa onde ele já estava, com um treinador que já o conhece, que pode até naquela de ser mais seguro, olha, vamos por aqui este, porque já conhece as dinâmicas e tudo mais. É dúvida. Portanto, aqui temos os dados. Depois, se alguém quiser, eu depois posso Já, partilhar. por exemplo, já o mandei isto a Clovis, 2 ou 3 pessoas. Por muito que o Académico de Viseu vá ter um início da época Já vamos muito, falar muito disso. complicado, o Clovis Joga sempre. vai jogar sempre que estiver disponível, se estiver sempre disponível, se não houver contratempos, e a haver golos, vai sempre passar muito por Sim. ele. Não só, mas também já vamos lá. Sim. O Académico, sim, já vamos falar dos arregos. O Académico tem um início de campeonato terrível. Portanto, depois, se alguém quiser, eu tenho estes dados, posso-vos dar. Eu já mandei isto a 2 ou 3 pessoas que me pediram e eu mandei, não há problema nenhum. Isto aqui ajuda, especialmente quando estão a fazer a vossa equipa. Portanto, se querem um jogador de um Santa Clara, por exemplo, podem vir aqui, clear all, e meter aqui, há de ver Só por aqui no Santa Santa Clara, tal, e E conseguem ele vai ver lá. por equipa portanto, Os jogos. nós não temos todos os jogos, como já vos disse, não temos tudo, porque os clubes agora por alguma razão não divulgam nada, deve ser uma estratégia para fazerem grande, depois chegam à primeira volta e levam 3-0. Ao primeiro jogo levam 3-0. Portanto, temos aqui os homens golo, é o Fernando, que realmente tem feito muitos golos, mas Vinícius o Vinícius já Lopes já marcou. conhecemos. Este miúdo do Afonso é o que estava no Duarte, Braga, veio do Braga. tem estado bem, é extremo, pode ser um valor interessante, já vamos olhar para isso. Depois há a questão do Gonçalo, e eu estive a ver, dentro da informação que nós temos, eu não encontrei grande registro de Gonçalo Paciência e Fernando jogarem juntos. Eles são os 2 pontas de lança, portanto vou assumir que ou jogam um ou jogam outro. outro. O Fernando está de pé quente, o Gonçalo nós sabemos que volta e meia a questão física pesa e vai ser raro o jogo onde ele faça 90 minutos, mas pronto, fica esta nota que o Fernando entrou muito bem na temporada. O Rildo Pode ser uma surpresa o Rildo já interessante. esteve no nosso Santa Clara, campeonato, há uns ele anos. esteve no Santa Clara, chegou a estar no Portimonense também, marcou uma vez um golo ao Boa Vista, até tivemos a ver ontem, Certo. um golo inacreditável, que acho que até foi o melhor golo do mês, na altura em agosto, uma coisa assim qualquer, um belíssimo golo. Está de volta, ele andou por aí, é mais uma opção para o Petit e o mercado ainda está extremamente aberto. Sendo que já temos aqui uma boa confusão, é que o Santa Clara também achou por bem contratar um jogador com o nome Sorriso, portanto há 2 sorrisos na Fantasy. Ora, eu tenho estes dados, isto ajuda bastante. Quando deixamos o Porto, o Sporting, o Benfica, o Braga, o Famalicão, que sabemos mais ou menos quem é que vai jogar, e queremos completar a nossa equipa com alguns enablers, alguns jogadores de 4,5, que queremos saber se estão a ter bons minutos ou não, ajuda bastante isto. Vamos falar de calendário. Antes de irmos ao arranque do calendário, há uma coisa que eu tenho dito sempre, que é, não façam as contratações sem olhar para as 4, 5 jornadas seguintes. E daí é que ir buscar um jogador do Académico de Viseu agora pode ser muito difícil, porque o Académico de Viseu não só tem Benfica, como não tarda nada vai ter Porto, portanto é um arranque de calendário extremamente difícil. Se quisermos ir pelo calendário mais, eu tenho aqui quantas jornadas? Tenho as 5 primeiras jornadas. Há aqui algumas equipas, nomeadamente nos grandes, o Sporting e o Futebol Clube do Porto arrancam com muita preponderância, portanto calendário muito simpático. É verdade que o Sporting vai ter o Vitória na segunda jornada, mas é um Vitória em total reconstrução, portanto muito favoritismo para o Sporting mesmo sendo contra o Vitória. O Futebol Clube do Porto tem o calendário Arouca, Rio Ave, não é Arouca, é Alverca, não é? Alverca, Sim. Rio Ave, Arouca, o que é aquilo ali? Desculpa, tenho que ver. Boa questão. Havia. Está muito pequeno para mim, pá.
Futebol Clube do Porto arranca então com Alverca, Rio Ave, Arouca, Estrela da Amadora? Estrela... Não, isso Não, estás desculpa, a ver estou a ver contar. Alverca, Rio Ave, Arouca, Académico... pois, estas novas siglas Moreirense, é Casa Académico. Pia, até à Moreirense, sétima Casa Pia, jornada. até ao Benfica, há aqui... Na teoria, muito acessível. Muito acessível. Estas são as duas melhores. Porque é que o Benfica e o Braga não entram aqui? Primeiro, porque tem a Europa pelo meio, portanto logo aí nós já colocamos um bocadinho de dificuldade acrescida, porque há viagens, Certo. o Benfica Desgaste. pode ter que ir jogar ao Azerbaijão, não é? Exatamente. Portanto, há Ontem sempre... na primeira mão perdeu a equipa do Azerbaijão, perdeu fora 2-1. Foi? Foi com o Arus. Ou é a Dinamarca, né? Azerbaijão Na ou Dinamarca, o Arus é da Dinamarca. Portanto, há viagens aí pelo meio e, portanto, há joguitos mais... Pronto, que podem se complicar por causa disso, e pensando que não, o Benfica ainda tem aqui um Estoril, tem aqui um Moreirense, tem aqui um Gil Vicente, portanto é um bocadinho mais apertado aqui o calendário. No que diz respeito a calendário muito difícil, o Académico salta à vista, porque tem aí Benfica, depois tem Futebol Clube do Porto logo na quarta jornada, e depois ainda tem Gil Vicente em Barcelos na quinta jornada, portanto são 5 jornadas que podem ser um bocadinho complicadas. Depois o campeonato, o do Alverca também muito difícil. Porto, Sporting e Braga nas primeiras 5 jornadas. Sim. Se eu só aqui encontrar... O Moreirense também nas primeiras 5 jornadas apanha Braga, Benfica e Porto, ou seja, são... Exatamente, deixa-me só encontrar aqui as minhas... encontrei. O Estrela apanha Sporting, Braga e Famalicão. São ali aquelas 3-4 equipas mais complicadas, com o calendário Académico de Viseu, na teoria, Académico de Viseu, Estrela da Amadora, Moreirense, e qual foi a outra que eu falei? Alverca. Académico, Estrela da Amadora, Portanto, Alverca e Moreirense. No sentido oposto, o Santa Clara tem um bom arranque, começa com o Nacional, tem Académico de Viseu, depois recebe o Famalicão, Alverca e Rio Ave, portanto é um arranque interessante para o Santa Clara. Pode ser aqui uma equipa a termos aqui em atenção neste arranque de campeonato. De todas as outras, Famalicão, o Famalicão, na teoria, Estoril, Marítimo, Santa Clara, Gil Vicente, é que eu tenho Famalicão. E o último, não sei quem é. Desculpa? Do Famalicão, o último jogo. É o Estrela da Amadora. Pronto, ok. Ou seja, na teoria também pode ser um calendário interessante. Olhando aqui para o calendário, então, evitar as equipas que já falámos, o Académico, o Alverca também, há aqui algumas complicações. Moreirense, sim, há aqui algumas complicações com algumas equipas. Moreirense tem um calendário extremamente difícil. Porque tem Braga em casa, Benfica em casa, Arouca fora, ou seja, e Porto fora. Para já tem 3 jogos fora nas 5 primeiras jornadas, e depois os 2 em casa é com Braga e Benfica. Portanto também completamente muito a evitar. Portanto, há aqui, conseguem ver facilmente os calendários mais difíceis a evitar. Mesmo o próprio Vitória vai ter que ir a Alvalade, vai ter que ir a Braga, portanto tem aqui alguma dificuldade também acrescida. Portanto é fácil ver que pode haver aqui algumas equipas com calendários difíceis no arranque. Depois, há uma coisa que é muito importante, e eu acho que isto é mesmo um dado que vocês têm que ter atenção, especialmente na questão dos guarda-redes. Vocês sabem que eu não sou particularmente apologista de termos um guarda-redes dos grandes, não que eles não deem valor, por exemplo, o Diogo Costa. O Diogo Costa foi a exceção no ano passado, mas normalmente não gosto de ter um jogador dos grandes, de um guarda-redes dos grandes, porque retira-me uma opção de ataque dos grandes. Porém, no ano passado o Futebol Clube do Porto foi tão modesto no ataque, a nível de pontuações, que fazia muito mais sentido ter o Diogo Costa e ainda mais um defesa, porque aí poderíamos pontuar muitas clean sheets quase sempre a dobrar. Porém, não tendo guarda-redes dos grandes, é importante vocês perceberem a dupla de guarda-redes que querem ter. Eu sei que há 2 guarda-redes que estão aí com muita força. O Karevich do Famalicão. O Famalicão fez uma pré-temporada a nível defensivo, só sofreu golos no último jogo lá no torneio do Como. Sofreu 3, se não estou em erro. Mas fora isso, todos os outros jogos não sofreram golos. E já no ano passado era uma equipa de muitas clean sheets. Porém, não podemos esquecer que saíram os 2 centrais. E se quisermos falar aqui que o Rafa Soares foi maioritariamente titular na lateral esquerda, saíram 3 dos 4 defesas, ainda sai o Gustavo Sá, e vamos ver o que acontece com
com o Amorim, Com o Amorim, tem portanto, mercado. pode haver aí também algumas coisas, mas eu sei que o Karevic é um dos guarda-redes com maior percentagem, e depois há o Bernardo Fontes. O Certo. Braga perde o Ornicek. Ornicek. Fala-se que o Braga está no mercado à procura de um guarda-redes, parece-me inevitável isso, Até já se falou do Andrew, e de um fala-se velho que poderá conhecido. ser o André do Gil Vicente. Enquanto não tiver isso resolvido, Bernardo Fontes será o titular. Foi um guarda-redes que já no ano passado deu bons pontos, ainda que estivesse numa equipa que sofresse muitos golos, que era o Tondela. Portanto, a 5,5, se não estou em erro, acho que é esse o valor do Bernardo. É 5,5? Não, 5. 5. 5, o Ornicek é que era O 5, Ornicek é que era 5,5. Deixa-me só chegar aqui rápido. Portanto, o Ornicek ainda aparece aqui, porque o jogo saiu e ainda havia Ornicek. Põe por... Podia pôr, não é? Pôr lá em Podia cima, pôr por preço. por preço. Portanto, o Bernardo Fontes está aqui por 5, exatamente. Portanto, o guarda-redes do Braga por 5 milhões, este parece-me que inevitável, está em 17%, diria que até deveria estar a mais, porém, não esquecer que o Braga não Joga, vai ter certo. jornada 3. Três, Mas neste e caso joga do guarda-redes, onde podemos alternar com um Karevic, eventualmente com um Karevic, pode ser uma boa opção. Karevic e Bernardo Fontes juntos custam 10 milhões. Estamos a falar de 10% do vosso orçamento. Preciso ter algum cuidado. Pode ser uma percentagem de orçamento já muito grande para a vossa baliza. Eu sei que é isso. Eu Queres sou que muito dê mais dicas de apologista. guarda-redes já? Hã? Queres que dê dicas de guarda-redes já? Ainda não. Já vais dar as tuas dicas. Eu sou muito mais apologista de olharmos para as 5 equipas, ou as 5 combinações de equipas que entrecalam as dificuldades ao longo do campeonato. O que é que isto significa? Tentar encontrar pares de equipas que jogam, que têm graus de dificuldade dos jogos alternados. Portanto, uma equipa que tem um jogo muito difícil na primeira jornada, uma outra equipa que tem um jogo, eu vou utilizar aqui sempre a expressão fácil, mas será sempre entre aspas, jogo fácil. Na segunda jornada poderão alternar, ou seja, a outra equipa passa a ter o jogo fácil e a outra o jogo difícil. Isto é muito importante nesta questão dos guarda-redes e na questão dos jogadores a baixo custo, tanto de vossa defesa como do vosso meio campo. Portanto, no caso da defesa, os defesas de 4, no caso do meio campo, os médios de 4,5. Portanto, se vocês conseguem encontrar um par que alterne, é muito relevante, porque podem, assim, sem ter que gastar transferência, poderem deixar no banco ou não o jogador que tenha o jogo mais difícil. Eu coloquei, estive a analisar e encontrei 5 pares com boas correlações. O que é correlação? Não vale a pena explicar, mas a correlação 1 significa que é o par perfeito. Quanto mais nos afastamos do 1, maior ou pior vai sendo o par. Há um par que, segundo a minha análise, tem uma correlação de 0,73, o que é ótimo, que significa que tem uma cobertura de 94%, ou seja, em 32 das 34 jornadas tem alternância de dificuldade. Há apenas 2 jornadas em todo o campeonato onde estas 2 equipas têm jogos difíceis na mesma jornada. Portanto, 2 em 34 é excelente. E estas 2 equipas são o Famalicão e o Marítimo. Só para termos aqui a noção, o Famalicão joga fora com o Estoril, o Marítimo recebe o Casa Pia. Isto é a primeira jornada. Na segunda jornada, curiosamente na segunda jornada jogam um contra o outro. Na terceira jornada temos... É perfeito. Se desse para jogar com os dois, 0-0. 0-0, perfeito. Logo, se desse para jogar com 2 guarda-redes. É isso. Se viermos aqui, por exemplo, à quinta jornada, o Marítimo joga com o Benfica, o Famalicão joga com o Estrela. Na sexta jornada, o Famalicão joga com o Sporting, o Marítimo joga com o Moreirense. Portanto, há uma alternância muito boa de dificuldade entre estas 2 equipas. Isto significa que ter, por exemplo, Karevic e o guarda-redes do Marítimo, que em princípio será o Pastor, não é? O espanhol, pode ser muito interessante para a alternância. Tem um custo de 4,5. Pode ser muito interessante. Qual é que é a outra combinação que pode fazer sentido? Arouca e Gil Vicente. Qual é que é aqui o problema? É que o Arouca fez uma pré-época tão má. Só empatou 2 jogos, o resto perdeu tudo. Praticamente não marcou golos, que não é fácil encontrar e não temos grandes também valores no grande Arouca. informação de quem foi o guarda-redes. Será o Ignácio, não? Sim, mas está lá o Mantle também, não está? Mas ele teve emprestado no ano passado. Pois é isso, mas isto de uma época para a outra as coisas mudam. Sim, mas pronto, não temos ainda informação. Eu acho que nesta eu fase também acho que vai ser evitar o Água Barreiro.
de evitar. O Arouca acabou de contratar, só para terem noção, o Arouca acabou de contratar 2 defesas esquerdos, ou vai contratar 2 defesas esquerdos. Um veio ontem e o outro é o do Vitório Lebedenko. Ok. Acabaram de se reforçar com 2 defesas esquerdos. Ainda há muita indefinição no Arouca. Mas tem aqui um ótimo par também, também com apenas 2 jornadas com jogos difíceis e tem uma alternância pura de 27 jornadas. Em 27 jornadas dá para alternar muito bem. Depois há aqui... portanto 22, há aqui outras 5 jornadas onde o grau de dificuldade é aproximado. A outra correlação que eu encontrei foi também Arouca e Estoril. O Arouca e Estoril também têm aqui aqui já tem algumas jornadas difíceis mais vezes, mas também tem aqui uma boa correlação. E há ainda mais 2, estas com uma correlação mais modesta. Estoril Moreirense também tem um bom par, tem apenas 3 jornadas difíceis em conjunto e podes alternar com difícil, fácil, pelo menos em 26 delas. E a última é o Famalicão e o Nacional da Madeira. Portanto, estes 5 pares são muito interessantes. O melhor, e este é mesmo bom, é o primeiro que eu disse, que foi o Famalicão e Marítimo. Famalicão e Marítimo. Este é um ótimo par mesmo. Pares a evitar. Pares a evitar. Desculpa, onde é que está os pares a evitar? Pares a evitar. Eu tinha isso aqui. Onde é que eu tenho? Pares a evitar. Estoril, Famalicão, Académico, Estoril. Estes são realmente muito maus. Aqui o Académico e o Estoril têm jogos difíceis em ambas as jornadas 12 vezes. Muito. Quase metade do campeonato são jogos difíceis em conjunto. O Estoril Famalicão também tem aqui 11 jogos difíceis iguais. Portanto, há aqui algumas equipas a evitar. Portanto, tem aqui esta nota. Eu estava a ver se estava aqui mais alguma coisa à vista. Não. É isto. Portanto, isto é muito importante para a questão dos guarda-redes e a questão dos jogadores low cost. Portanto, poderem alternar jogadores no vosso 11 nestas 2 equipas. E depois olhar para o calendário, sempre, eu no mínimo 4, 5 jornadas à frente. Às vezes pode haver aqui a 3 jornadas, se eu tiver aqui um bloco de 3 jornadas muito simpático, pode ser interessante, porque depois começam a ter que gastar transferências a mais, começam a ter pontos negativos. Quantas jornadas temos até o mercado fechar? 4. Inclusive é a quarta, não é? Nós vimos isso, 4, ou não? Sim. Ou a quarta não, já é pós? Não, a quarta é dentro. A minha dúvida é se há mais. Portanto... Não, mais acho que não. Ou seja, a jornada... Espera aí, deixa-me ver. É mais fácil se eu abrir. Portanto, o mercado fecha dia 4, que é uma sexta-feira, se não estou em erro. E eu tenho a ideia que a jornada 5... Jornada 5 é no dia 6. No dia 6, então esta é a primeira. Não é nada, é dia 3. Essa é 6, jornada 6. Dia 6, desculpa. Então é isso, é a jornada 5. Jornada 5 é o fecho do mercado. Esta é a primeira jornada pós fecho do mercado. Ok. Pode ser importante também termos alguma atenção, não arriscar nesta fase, porque muita coisa sabendo a situação da grande possibilidade da Double Game Week, não é? Sim, ou seja, sim. tudo isso tudo pesa. conta. Olha, vamos falar dos jogadores então? Vamos lá. Vamos à primeira jornada. Hoje não vamos falar de todos, não é? Vamos olhar Vai ser aqui difícil. para este documento. Portanto, aqui temos os jogadores ordenados por valor. Estes são aqueles que nós sabemos que são seguros. Sheldrup Zalazar, Jurab, Ioannidis, Petrusevski. O que nos interessa é começar aqui a baixar. Isto é Eu tinha aqui vários entre 4 Isso é muito e 5,5 que os posso debitar todos. Vamos. Também, este documento depois também posso deixar a quem quiser. Isto são todos os jogadores ordenados por valor, portanto conseguem ver E aqui. pontuação do ano anterior. Não, mas quem quiser pode pedir. Falcão, o Igor. Quem quiser pode falar comigo, não vai ficar nada na drive. Tem aqui por posição, podem ordenar por pontos, podem ordenar por clube, podem ordenar por posição. O valor já está aqui, portanto já está logo aqui separado. O que é que nos interessa? Nós sabemos mais ou menos por alto quem são os titulares do Sporting, do Porto, do Braga, do Benfica, eventualmente até do Famalicão, que são os jogadores mais caros. Nós sabemos quem são os jogadores premium que queremos ter na nossa equipa. Luís Soares, Pavlidis, Zalazar, e aí depois é uma questão de
se achamos que eles vão bater ou não, se achamos que tem o lugar mais seguro ou não. Por exemplo, sabemos que o Salazar no Sporting vai bater tudo o que é bola parada, tem um valor bom. Está aqui a questão. Dos penaltis, será Soares ou o Salazar? Eu parece-me já aqui dando Que vai ser o um Salazar? hot take pessoal que Luís Soares não vai ser titular, por isso se houver algum penalti Titular na primeira jornada. na primeira jornada, Pronto, mas sabemos quem são. O que é que nos interessa? eu acho que vai sair, na verdade, mas isso são outros 500. Mas tu estavas. Já apostaste, Já me quer vendeste dois. Já me vendeste não, dois. não te vendi, eu só te vendi um. Não, agora é o segundo. Sim, mas não te vendi. Este não te vendi. Já O me outro está a vendeste aposta. dois. Portanto, jogadores de 40. Há aqui um lote, grandes jogadores de 40. E é sempre interessante termos um jogador de 40 na nossa equipa. Eu tenho 3 um enigma. jogadores de 40. Acho que um aqui está enganado. Acho que um é 45. Então diz-me qual Olha, havia que é o Pedro Bondo, não é? é 45. 45. O Van Bremen é que é 40, não é? Ou também sim, é 45. Ou sim. são os dois Assim 45. de cabeça não te sei dizer. Eu acho que mas são não- os dois 45, mas assim de cabeça. confere aí. Fama. Assim de Põe por cabeça. preço. Tem que ser de 4,5 para baixo. O Bond é 4,5 4,5 também. e o Bremen... Aqui. Então é isso, eu aqui é que tinha mal. Tinhas mal. Pronto. Jogadores de 4 que provável ou que têm boas possibilidades de jogar Porque neste arranque de foram campeonato. opção Ou porque jogaram na pré-época. na pré-época. Há um que se destaca, Há um que temos se aí. destaca, mas pá, peraí, porque há um que se destaca logo, mas este não vai ser titular, que é o João Costa no Porto. Sim. Este não vai ser titular. João Costa custa 4? O João Costa? Está com... Não sei. Acho que Não, sim. não, Custa, acho que deve não. custar. Custa. Vou assumir que sim. É o terceiro guarda-redes do Porto. É o segundo neste momento. Não há Cláudio Ramos? Pois é, Cláudio Ramos, já não me lembrava. Já Quase que não me aposto que é. lembrava. Está ali, está. FC Porto acima do Gil Vicente. Acima de Gil Vicente. Eu vou assumir que é João 4. Costa, 4. Este não vai jogar, de certeza absoluta. Sim, eu não era esse que ia dizer. É, o jogador que muita gente está a ir atrás é o central do Estoril, central barra médio do Estoril, Songui. Songui, Não que sei. até já marcou nesta pré-temporada, marcou um golo, pelo menos que nós saibamos. Custa apenas 4, com a saída do Bacher. 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 Não Bacher. sei. E o outro não sei o outro central também, não sei o outro Assim de defesa. cabeça, Não. já não lembro. Talvez. Está lá Aqui o a Fer. questão é, ele é um médio defensivo, ou seria um médio defensivo, Ele é central, mas jogou a ou médio então é defensivo. central e jogou muitas vezes a médio o ano passado também, acho, algumas vezes. E aqui a questão é, sabendo nós que Vasco Matos é um... Como é que se diz? Porque ele gosta do 3-4-3, Ele gosta, não é? é um fã, se posso dizer assim, do 3-4-3 ou do... Gosta de jogar com 3 centrais. Abre aqui esta possibilidade. Ele foi usado, ao que parece, como na linha de três. centrais. Sim, pode ser um... Há aqui uma hipótese ele- interessante de 4. e um jogador de 4 que joga. que joga, No que diz exatamente. respeito à pré-temporada, há aqui também um jogador do Nacional que é o Chico Gonçalves, também jogou muitos jogos, que é o Chico Gonçalves, mas eu acho que ele na Fantasy aparece como Francisco Gonçalves. Sim, mas depois fomos ver nos jogos, Mais- na teoria, mais a doer e já não é ele, ou seja, não é a ele. dupla anda ali entre os famosos, a famosa dupla do ano passado, Zé Vítor e Léo Santos, que fizeram... Zé Vítor Já vi, estou e Léo Santos, que fizeram muitos pontos o ano passado. E este ano, à chegada do Ivanilo Fernandes, não, é o Ivanilo Fernandes ou é o Rafael Fernandes? Rafael, acho eu. Porque eu acho que um está no Marítimo e outro está no Nacional. No Nacional está o Ou não? Léo Santos, está o... Agora posso estar a confundir. Olha o Pablo Juan, belíssimo jogador. Desculpa, está o Ivanildo. Ivanilo Fernandes, ok. Ou seja, foi muito dividido entre os 3. A verdade é que no primeiro jogo a sério, Foi contra tal o jogo contra o Marítimo, Marítimo. foi a dupla normal, Zé Vítor, Léo Santos. Bastante. Sendo que o Zé Vitor custa 5, o Léo E o Santos custa 4,5. Exatamente. Logo aí há uma E a discrepância pontuação boa. deles o ano passado, nós tivemos a ver a diferença de 2 pontos. O Zé Vítor fez mais 2 pontos. Exatamente, o Léo Santos fez 129, o Zé Vitor fez 131. O que nos parece também aqui é que dos dois, Zé Vítor é o mais titular e que se alguém tiver que sair,
será o Léo Santos para entrar o Ivanilo Fernandes ou o Chico Gonçalves, por aí fora. Sendo que, isto é importante dizer, com esta nova pontuação, com estes novos bónus, tanto um como o outro, especialmente o Zé Vítor, são bons candidatos a constantes bónus defensivos. Portanto, Certo. há aqui, Outro jogador de 4. sim, há aqui a questão dos guarda-redes. Há pelo menos 2 guarda-redes de 4 que aparentemente terão boas Minutos possibilidades de de jogar. jogar. Um é o Everton do Académico Viseu. O Everton do Académico Viseu, em princípio, será o titular, pelo menos é isso que se tem apontado em Viseu. E há aqui o... O Lucão, do Gil Não, Vicente. mas esse é 4,5. Penso que o Lucão... É o Picornel? O Picornel é 4. Picornel é que é 4. Há aqui essa dúvida também. Quem jogará nas primeiras jornadas? Fala-se que o Gil Vicente está atrás de um guarda-redes mais experiente. Sim, o Lucão no ano passado não convenceu particularmente Certo. bem, porém, e depois até repartiu ali com o Dani Figueira, porém não há Dani Figueira, e sempre que houve Lucão e Picornel, jogou o Lucão. Portanto, vamos assumir que o Lucão parte na frente. E depois há o Mateus Mendes do Alverca, que também está a ser apontado à titularidade. O Alverca temos muito poucas informações de pré-temporada. Só que há uma coisa, é que tem Jonathan Luís, que é um Jonathan guarda-redes Luís. muito experiente Sim. de primeira divisão, e não sabemos quem irá jogar. Fala-se muito de Mateus Mendes, mas atenção a Jonathan Mateus Luís. Mendes está em quase 18% dos plantéis, portanto há aqui uma expectativa que ele Ou seja, eu titular. diria que o mais certo, É o Everton. pelo que foi a pré-época, será o Everton. Sim, pode muito bem ser o vosso guarda-redes, o vosso segundo guarda-redes. Eu tenho algumas dúvidas sobre a época do Académico Viseu, defensivamente, mas há aqui interessante. E há também no Académico Melhoranza, disse bem? Melhoranza, Que também custa 4 e é em princípio também está a ser pela apontado. pré-época, Pela tem pré-época, jogado. tem jogado, fez 3 jogos, 2 deles a titular, portanto pode ser também uma Apesar opção de interessante. não ter sido ano passado, No ano passado muita não foi, opção. não foi sempre titular, mas está a ser apontado também o Igor Melhoranza como possibilidade de titular. Se bem que, voltamos atrás, e isto está sempre tudo ligado, o arranque do Pior Académico arranque. Viseu é muito difícil. Vamos lá então. Vamos agora equipa por equipa, pode ser mais Queres simpático. pela Como quiseres, o que tiveres aí. jornada? Queres ir Tem pela equipa jornada? por equipa, mas podemos ir por jornada e vamos a essas Então vamos equipas lá. assim. Correndo um bocadinho. Então vá, Estoril, Famalicão. Há aqui, para já eu posso começar com o Famalicão. Há um jogador que me salta muito à vista, que é o Pedro Bondo. No ano passado, se bem se recordam, ele a certa altura rouba a titularidade ao Rafa Soares, mas depois teve uma apendicite e demorou e o Rafa recuperou-lhe o lugar. Este ano não há Rafa. Há um reforço para a posição no Famalicão. Estamos a suíço. falar do Nós vimos ontem. Lenny Lenny Maier, que andava na equipa B do Stuttgart, não é? Se eu estou Certo. em erro. Com bons números, mas vale o Números que vale, interessantes. não é? Mas, partindo pela pré-temporada, Pedro Bondo parece correr à frente. Pedro Ainda Bondo, há outra alternativa, que será Rodrigo Pinheiro passar à esquerda, que não é totalmente estranho para ele, e o Famalicão tem muitas expectativas Tem o no Gustavo, Gustavo Garcia, exato, ou seja, há essa e eu possibilidade. diria que Pedro Bondo e Rodrigo Pinheiro amanhã iniciarão. Sim, O bom disto é que o Famalicão, que vai ser uma das equipas mais pretendidas, e o próprio sabemos Estoril, o 11, não e sei Estoril até que também. ponto, ou seja, nós sabemos que as equipas do Vasco Matos são equipas que defendem muito bem. Primeiro o foco é no processo defensivo e depois ir lá Mas o à Estoril frente. tem jogadores ofensivos de grande qualidade. Certo. Por Mas isso vamos saber o 11 vai ser primeiro. bom para perceber o que é que vai acontecer. Os jornais apontam que o Pedro Bondo será parte na frente. Pá, vale o que vale, mas é como diz o Cardoso, o 11 deste jogo sairá por volta das 7 e pico e temos uma hora para fazer depois o E a do Famalicão, para além daquelas já habituais de Aranda, Matias Amorim, E essa é uma dúvida. E essa é uma dúvida Aranda no ou Famalicão. Sorriso. Isto surpreende-me, porque na pré-temporada a dupla tem sido, ou pelo menos sempre que o Famalicão, no torneio do Como, jogou com a equipa titular, Foi quem o estava era o Aranda, Gil Dias e o Aranda. E o Sorriso com no o banco. Pedro Santos a 10. Eu surpreendo-me isto, eu achava que iria ser Sorriso e Aranda, portanto há aqui algumas dúvidas nisto. A questão é que são os dois Teoricamente são os dois para a para direita, aquele lado, né? Para a exatamente, esquerda. para a esquerda. Teoricamente sim. Ou seja, um teria que adaptar-se. certo. Depois tem o Karevich, já toda a gente sabe.
Van Bremen, o central de 4,5, que tem recebido Dizem que é bom. indicações positivas na O pré-época. bocadinho que eu Pode vi ser do torneio aqui, do Como é. em princípio será Van Bremen e Léo Realp, a dupla de centrais. A valer 4,5 será, ou seja, o Van Bremen é o substituto direto de Justin Dias. Há muita expectativa, pode estar aqui um achado, se a gente quiser dizer assim. Sim, E o depois Realp aqui- tem se bem se recordam, o Realp no início da época passada era o titular, antes do Ibrahim Abalha roubar a titularidade, e o Realp tem uma coisa boa, que é as ações defensivas. Ele é muito forte nisso. Portanto, há aqui um cenário em que o Realp ganha aqui um valor diferente, porém é meio milhão mais caro que o É Bremen. isso. E depois, por último, temos aqui a ponta de lança Koutsias, o grego. Sim. Tem um valor de 6, que não é muito caro, faz uma pré-época interessante e parece que parte à frente do O Aboubakar. Aboubakar, que marcou golos. Também é isso. No ano passado, eu já disse isto em outros fóruns, eu acho que se o Famalicão tivesse tido um ponta de lança, se tivesse tido o Zabiri o ano todo, se calhar podia ter estado muito mais perto do Braga do que o que esteve. Porque se bem se recordam, Elisor foi um desastre total, e mesmo o Aboubakar, quando teve a oportunidade de jogar, também não foi particularmente bom. Acho que só marcou 1 ou 2 golos. Acho que marcou 2 golos na temporada e 1 no campeonato, qualquer coisa assim do género. Portanto, os 2 avançados do Famalicão que jogaram mais tempo marcaram muito poucos golos. Esta contratação, este avançado, não foi um pedido do Carlos Carvalhal, já estava alinhavado antes de chegar, antes da troca de treinador. Porém, a informação que veio de Famalicão de jogos pré-temporada é que ele tem cumprido. Portanto, vou assumir que ele parte na frente. Amanhã saberemos. Amanhã saberemos, mas não é um daqueles que Dado eu digo dado adquirido, porque há aqui o cenário em que o Aboubakar lhe ganhou a titularidade. Do outro lado, do Estoril, temos o tal de Songui, que falamos, com um valor de 4. A possibilidade de, já dissemos que, como joga em 3-4-3, na teoria, ter os 2 alas, um que é o Tiago Parente, outro que é o Pedro Carvalho. O Tiago Parente tem um custo de 4.5. O Tiago, pode ser interessante também. No ano passado havia grandes expectativas com ele e ele desapontou a toda a linha, tanto é que a meio foi emprestado para o Felgueiras. Ele começa muito bem a época, quer Tem aquela história do Sub-21 e com uma assistência, com um golo ali nos primeiros 2-3 jogos, e depois perdeu A seguir, portanto, havia grande expectativa com ele na altura por causa da Double Game Week do Estoril. Certo, e ele vai ao Sub-21 e depois já assim qualquer, e depois perde um dos jogos. Depois temos os peixes de costume. Já falaste, o Begraoui? O Begraoui, que este ano passa de médio para ponta de lança. Ele no ano passado fez a época toda. Ponta de lança por 7,5, se calhar já vai, e com grande possibilidade de sair, se calhar já vai deixar aqui uma dúvida se as pessoas o vão usar ou não. Olsgrove continua a ser um jogador interessante para o valor que é, 5.5. Pode ser aqui um bom jogador. E o Guitano, o 6.0, ou seja, são jogadores que vão ter influência no ataque em relação ao Guitano, no ano passado foi uma das decepções. Eu lembro-me que o Guitano na altura era o jogador da pré-temporada, ele e o Elisor. O Guitano até houve alturas em que perdeu a titularidade. Neste momento, e estavas a falar das dúvidas sobre o Begraoui está em 35% das equipas. E não falamos de João Carvalho, mas João Carvalho no ano passado tem grandes números, certamente vai jogar. Sim. Na questão só dar aqui 2 notas: Olsgrove, muito mercado; Begraoui, muito mercado. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Tal questão, pode ser bom para uma primeira jornada, mas é tal questão pensar um bocadinho a longo prazo até ao fecho do mercado. Se calhar não convém ter os 2, se calhar convém ter só um. Sim, e poderá haver melhores opções. Acho que jogo seguinte, o Begraoui ainda por cima tem uma cláusula de rescisão relativamente baixa, são 10 milhões de euros. Não é baixa para uma equipa como o Estoril, acho que não é baixa. Ele tem 25 anos, marcou 20 golos no campeonato. Acho que 20 não, mas marcou 20 golos na época. Portanto, acho que facilmente uma equipa alemã, não estou a dizer que vai dar os 10, mas anda ali na casa dos 7, 8 e o Estoril obviamente não pode dizer que não, claro, sim, isso é muito bem. O segundo jogo da jornada, este é um ótimo jogo, olha, ótimo início de campeonato, na teoria, sim. Marítimo Casa Pia. Deixa-me só dizer isto: eu acho que os jogadores do Marítimo ficaram um bocadinho inflacionados. Acho que, especialmente na defesa, não vi grandes jokers que possamos ter ali no Marítimo. Há o Rafael Fernandes, que veio do Lille, que eu penso que tem um valor de 4,5.
pode ser muito interessante. É porque parece que lá o miúdo, o o Maatsen. Maatsen, Ou seja, estará aqui, o Roman Correia vai ser o titular, já se percebeu, que é o capitão, e depois, no ano passado, fez dupla com o Maatsen, que faz uma época excelente, na altura chegou a ser cogitado para outros clubes, até renovou para o o contrato. Sporting, não foi? Sim, renovou o contrato, mas esta pré-época o Rafael Fernandes foi tendo lugar, penso que é ele que faz a dupla de centrais daquele jogo contra o Nacional, se não estou em erro. Podemos ver aqui. Porque há um jogo do Marítimo pá, que nós estamos a assumir, ou que está a ser assumido como uma equipa base, porque é um jogo com o Nacional, aquilo foi Foi uma competição. foi uma competição, foi uma espécie de apresentação das duas equipas, um derby da Madeira, e nesse jogo que tem o 11 que eu acho que vai ser, especialmente aqui do meio campo para a frente do Marítimo, tudo aponta para que seja o 11 base. E E neste neste momento, 11 base jogou Rafael Fernandes. Rafael Fernandes, que não podemos esquecer, faz Sporting B, excelentes indicadores no Arouca, sai para o Lille, não se impõe. De todo. De Nem jogou todo. praticamente. Mas vem com muita moral e expectativa. Ou pelo menos vem com ambição. E por um valor de 4,5 pode estar aqui um achado. Por outro lado, do Marítimo também, outro jogador de 4,5 que pode ser muito interessante, é o Igor lateral Julião. direito Igor Julião, que Portanto, dois Igors já a bombar. conhecemos, se não estou em erro, Vizela. Ele esteve no Vizela, Assim de cabeça, conseguimos não sei aí dizer. confirmar. Eu acho que é Vizela. Eu acho que é Vizela. Exatamente, é um lateral Está no muito... Marítimo há algum tempo. É um lateral muito ofensivo, com muita capacidade ofensiva e tem um valor de 4,5. Já falámos de Pastor, o guarda-redes, que pode rodar aqui e trocar de jornada com o Karavic. Famalicão. O craque da época passada foi o Terron, 5,5. E o Terron, que é um jogador que está em apenas 2% das equipas. Eu acho que isto a vai subir. incógnita Marítimo Sim. vai A malta fazer não com que acompanha a muita segunda liga. gente não tenha jogadores do Marítimo nas primeiras jornadas e se as coisas correrem bem, vai haver muita gente depois a pegar neste tipo de jogadores. Rafael Fernandes, Terron, Há aqui o Carlos Daniel, que em princípio vai sair. certo? Falava-se, o a certa playmaker. altura parecia que estava fechado. Se não estiver, era para a Arábia, não é? Falou-se primeiro México, depois Arábia. algo assim. Portanto, em princípio vai sair, é um jogador já veterano, portanto pode ter aqui uma oportunidade para fazer o último contrato da vida, fez uma ótima temporada. Aparece aqui o Butz, que é um velho conhecido do nosso campeonato, 5.5, já pode ser andou pelo interessante passe, para a não sei ponta quê. de lança também, até para ter no banco, barato. Exatamente. E depois vai jogar aparece certamente aqui no início. este Maurice Boyaca, que é ponta de lança, aparece como médio, portanto pode ter um bocadinho de interesse. Estava no Offenheim, B, e era Offenheim, já não já não me temos. lembro. Eu sei que ele tem aqui E faz muitos golos. Muitos, 20 e tal Muitos golos na equipa B. Hamburgo. 23 golos no Hamburgo. Nós, curiosamente, tivemos a ver um best-of não, tivemos um jogo em que ele faz jogo em que 3 golos e ele Ele é canhão, ele é potente, É fisicamente. fisicamente. E ele faz um golo pé direito, um golo pé esquerdo, um golo de cabeça. Nós percebemos também, através do vídeo, que o nível não nos parecia também extremamente alto. Não era, não. Mas há De todo. é isso, mas pronto, mas tem números. É. E há aqui uma possibilidade de surpresa durante o campeonato por um valor de 5,5. Sim, não é para ir ou buscar ele ou o agora. Butz, que é. É, Poderão tenham ser aqui, um olho, porque ele está com interessantes. médio, mas ele é ponta O de lança. Marítimo é contra, para irmos O Marítimo é... fazendo. Assim de cabeça agora, Jesus. Bem. Casa Marítimo Casa Pia. No Casa Pia temos os mesmos de sempre, como se costuma, já dizia o Tony Carreira. Sequeira, guarda-redes 4,5. Pode ser interessante. Mas atenção, porque foi para lá André Gomes. Certo. Há uma dúvida aqui na Mas questão do há guarda-redes. essa dúvida. O André Gomes não tem uma época De feliz todo. no Alverca. Acho que o Benfica acaba por libertar-o por ele não corresponder à expectativa do que se esperava. Livolan, que Sim. é o jogador que o ano passado. especialmente Mas é tal questão. Provavelmente também tem mercado Tem, até, ao tem, fim tem. até ao final do. É até surpreendente que o Como é que Livola ainda ainda não- esteja. certo. Porque ele tem apenas mais um ano de contrato, se não estou, ou mais 1 ou 2 anos de contrato, mas tem muito mercado. E Interessante. a certa altura O João falou-se. Goulart, o central, que o ano passado é o jogador com mais pontos dados da defesa do. Mais cola Ranzabal? Não. Provavelmente não, mas é um jogador muito forte nos duelos aéreos, recuperações, cortes, interseções. Interessante. E eu tenho aqui uma das
que pode ser surpresa, que é o ponta de lança Jata, Alassane Jata, jogador que já conheço dos campeonatos inferiores ingleses, até fiz, para quem quiser consultar, pode ir à página dele para ver a notícia. Fizemos um slideshow. É um jogador com muito golo, é um jogador fisicamente fortíssimo, de área, e que eu acho que se encaixa muito bem ao estilo do futebol português, vai ganhar muita vantagem com a sua capacidade física. Qual é aqui a questão? É que o Casa Pia tem Cassiano e tem Henrique Araújo. Essencialmente, eu acho que o Henrique Araújo provavelmente será a opção inicial. Olha, que eu também achava, mas estava ali a ler não sei se foi ontem, foi ontem um jornal, não sei se foi a Bola ou o Record, mas parte eles física. Diziam que o Cassiano parte na frente. Okay. O Cassiano é um veteraníssimo, não é? É isso. O Cassiano tem partirá dado boa na frente. conta de si. Ele é um avançado experiente que normalmente os treinadores gostam dele. Ele não é particularmente inspirador como um jogador, mas normalmente, se formos ver, os treinadores costumam gostar dele porque ele dá duas coisas boas. Segura bem a bola, joga bem de costas. E se a equipe precisar de bater na frente, ele consegue muitas vezes ganhar para a segunda bola do meio campo. Portanto, Cassiano partirá na frente. Não é um jogador que nos interesse para fantasy de todo. Aliás, o Casa Pia toda é uma equipa que não tem assim particulares jogadores de grande ambição para nós nesta fase. O Larrazabal saiu e o Larrazabal sim era um jogador que interessava. Eu até, se não estou em erro, acho que foi para o Bolton, para a Championship. Eu estava só, não, mas o que eu ia dizer era que o corredor, o Luís, que ganhou no ano passado, eu não tenho a certeza, eu acho que ganha com o Larrazabal. Sim, ele agradece no bolso, obrigado. E eu tenho aqui, eu deixo aqui este nome, o Alassane Jata, porque eu acho que pelo valor de 5.5, eu tenho muita esperança nele. Acho que é aquele estilo de jogador impactante para o campeonato português. Se calhar neste momento parte como terceira opção, não sei o que é que será, quase nada, não sabemos, é isso. Mas eu tenho muitas esperanças e acho que pelo valor de 5.5 pode haver aqui uma surpresa interessante. Vitória Arouca, no Vitória eu acho que há aqui a possibilidade a informação que nós temos é que o Maga será o lateral direito de início da época e não o Strata. E o Maga tem um valor de 4.5. É ótimo. As equipas do Tiago Margarido normalmente defendem bem, são muito organizadas. Basta ver o Nacional. Exatamente. Acho que pode ser aqui um ponto interessante. Eu fui ver, tem-se falado um bocadinho do Vitória e do plantel, mas... Tem-se falado pouco, não é? Sim, tem-se falado não há grande pouco, expectativa. Não há grande expectativa e tem-se falado muito da questão de muitas dúvidas do Tiago Margarido, já algumas reclamações dos fervorosos adeptos do Vitória e de exigentes, mas a verdade é que se formos ver a pré-época do Vitória são 7 jogos e tem 0 derrotas. Pode ser aqui um jogador interessante. E depois temos o Mosquera, que tu tinhas falado, o central, apesar de nós acharmos que a dupla poderá ser Tiago Balieiro Rivas. Na primeira fase a informação que temos é que com João Mendes, ou seja, teoricamente será esta a defesa 4, mas que o Mosquera tem possibilidades e que tem pressionado porque é centralão. Certo, fisicamente muito forte. Guarda-redes, Zitz, em princípio será ele o titular, guarda-redes emprestado pelo Aston Villa, se não estou em erro. E o Gustavo Silva, que nós já sabemos que vai passar muito por ele. Achamos que o Gustavo Silva, Nedói e Camará serão o trio da frente. Sim. Eu até destaco o Camará. O Camará pode ser uma... vou ver quanto é que ele está. O Camará parece-me que pode ser uma opção boa para o ataque. Ele no ano passado já termina muito bem a época e este ano, em princípio, partirá destacado na frente para ser titular. Com o Nedói e com o Gustavo, há aqui uma mudança. O Gustavo está como avançado. Ele no ano passado, desde que regressa de lesão, praticamente foi sempre o avançado, especialmente depois do Nelson Oliveira ter sido encostado. Jogou quase sempre a titular, como o avançado. Em princípio, Nedói parte na frente como avançado e o Gustavo partirá da esquerda, mas sempre quase como um segundo avançado, com o João Mendes a dar a profundidade. Portanto, achas que o vai ser Gustavo à esquerda e Camará à direita? Sim. Eu tenho ideia que seria ao contrário. Pode ser ao contrário também. Mas seria o Maga a dar a profundidade. Normalmente o Gustavo evidencia-se mais na esquerda, mas não me chocava que o Camará pudesse passar por lá também. Este Vitória não tem... para já não entusiasma, mas pode e tem a segunda ser jornada difícil. Porém, é uma equipa para estarmos com atenção.
se há muito Alguns também. valores emergentes. Alguns Tiago, valores fala-se da emergentes. possibilidade de regresso de Tiago Silva. Não regressa este ano. Não é? É certo já? Certo. Ok. Gonçalo Nogueira com um valor de 5 a um médio. Faz 3 assistências o ano passado no campeonato e uma na Taça da Liga. Vamos ver. No Arouca, para mim, Voltar a dizer que a pré-temporada grande- do Arouca certo, é muito modesta. difícil, ou seja, nós não vamos estar a falar de todos assim ao pormenor, mas eu diria que certos, Tiago Gaio, um valor de 5, pode ser interessante. Sabemos que a pré-época não foi boa, mas é um jogador muito ofensivo, que entrega muitos duelos, muitas recuperações. E eu diria que se calhar o jogador de início da época, sabemos todos que o Joara, a época que fez, eu tenho muita curiosidade no Lee. Acho que o Lee Yun-ju, não sei se é, acho que se não é assim, está muito perto, com um valor de 5,5, 5, 5. um valor de Aqui 5, embaixo. vai ser o médio ofensivo na teoria, pelo final da época passada e pela pré-época, a pouca informação que temos é do Lee, e eu acho que está aqui um excelente jogador e que pode ser uma excelente opção para um médio barato que vai jogar muitas vezes, tem chegada, tem assistência. Acho que pode ser aqui interessante. Sim, deixa-me só destacar o Barbero. O Barbero no ano passado começou como suplente do Dylan, que até foi a contratação mais cara da história do Arouca, qualquer coisa assim do género. Dylan não cumpriu de todo. O Barbero ganha a titularidade e tem ali um mês de janeiro, fevereiro muito bom, marca consecutivamente em 3 ou 4, 5 jogos, já não me lembro ao certo. Eu gosto muito do Diríamos que Barbero. ele parte na frente do Nandinho este ano, não é? E pode ser a 5,5 pode ser um valor muito bom, e daí já estarem quase 11% das equipas, e esta percentagem, na minha opinião, vai subir, ainda que o Arouca tenha, como dissemos, uma pré-temporada desastrosa. Estrela Sporting, do Sporting. Podemos ir ao Sporting, podemos já resolver a questão do Sporting. Este episódio vai ficar um bocadinho maior, mas agora vamos ser um bocadinho mais rápidos. Em relação ao Sporting, há dúvida se vem mais um extremo esquerdo ou não, com a questão do Irã Kunda. Parece que está fechado hoje. Parece aparentemente E que Fabrício é um Romano jogador, disse- como tu falaste em relação ao início dos remates, é um jogador que arrisca Remate. muito no remate Géni também, exterior, bem mais que o Géni. Ah, é? Bem É mais lá. que o Géni. Isso é o Zébio, então. Bem mais que o Géni e mais assertivo, porque não adianta rematar como tu disseste, isso era oposto ou para fora, porque não vai contar. Mas é um jogador que, uma expressão, usa e abusa do remate, por assim dizer. Há duas Pode coisas ser que eu quero interessante. falar de Sporting. A primeira coisa, o Sporting neste momento tem apenas 2 centrais disponíveis, com a questão do Eduardo Felicíssimo. Eduardo Quaresma a 5.5 parece-me inevitável que temos que ter Eduardo E Quaresma. depois da pré-época que fez, provavelmente os primeiros 3, 4 jogos Sim, não há mais irá ninguém. fazer. Não há mais ninguém. Não, entretanto, acho que o Debassi chegará. Também está Não, é? lesionado. Também está lesionado. Não está a recuperar, mas eles dizem que em princípio ele chegará mais perto que o Bá, ou seja, a segunda ou terceira jornada já estará Pronto, disponível. Eduardo Quaresma parte da frente, a 5,5, ótimo valor para termos. A grande. Aliás, há mais uma outra coisa que não quero falar. A questão do Max Araújo. O Max Araújo está castigado para a primeira jornada, portanto, até pode abrir aqui uma possibilidade de Vaianidis neste primeiro jogo, vale o que vale. Ao que tudo indica será. A princípio será, mas Vaianidis e pronto, Fresneda. Vaianidis também desapontou-nos imenso quando o Fresneda se lesionou no Certo. ano passado. Muitas pessoas têm dito, será que vale a pena ir com o Maxi? Na minha opinião, 7 milhões pelo Maxi parece-me... Ou seja, retira-me aqui um bocadinho de expectativa. O Maxi no ano passado, Não mesmo sendo um fez. jogador com... Pá, Ele teve algumas vezes fora. não só teve algumas vezes fora, mas depois poderia ter compensado isso quando algumas vezes jogou a extremo. E se formos ver a pontuação, o Maxi termina com 134 pontos. Não é Não é explosivo, percebe? certo. Portanto, eu ainda estou um bocadinho pensativo. indeciso. Ainda estou um bocadinho indeciso na questão do Maxi. Eu ainda não fechei a minha equipa. Para já, curiosamente, tenho lá o Maxi, mas ainda não estou totalmente convencido que queira pagar 7 milhões pelo Maxi. Mas também vai depender muito do extremo que estiver a jogar ou da forma como o Sporting queira jogar, porque há outra questão que eu quero falar, que é a questão do Doumbia. O Doumbia eu diria que o Doumbia de ser um jogador Que ainda vai estar em 40% das equipas. Já está ali. Sim. 40% das equipas. A 7,5 percebo ser. perfeitamente, tem que estar. Mas eu tenho uma dúvida com o Doumbia. Estávamos a falar disto ontem, que é o Sporting está confortável em jogar com o Doumbia sempre a 8, porque ele é um jogador, ele É um vagabundo. é um vagabundo, é um wild E ele spirit. precisa de Quer- espaço, liberdade. E se o Sporting quiser ter, é verdade que se o Sporting jogar com o Académico Viseu em casa, Eu diria que em 75% dos jogos da época, eu acho que o Doumbia Sporting, vai jogar no duplo pivô, nos outros 25 vai jogar na frente. eu acho que o Doumbia é um jogador E acho que arriscado. neste caso, desculpa só interromper, primeira jornada, acho que vai jogar na frente. Os jornais apontam que sim. Portanto, eu tenho esta dúvida sobre o que é que o Doumbia vai fazer no Sporting. Se o Doumbia
jogar como falso extremo, como fez, por exemplo, contra o Estrasburgo, Contra o Mónaco. contra o Mónaco. Na primeira parte. E o Contra o Estrasburgo Mónaco. também. Sim, o Estrasburgo. Sim, sim. E contra o Nottingham Forest. Eu esse jogo não vi. Ele contra o Nottingham Forest é igual. É Pronto. o que ele faz o gol. Se jogar como extremo, é ótimo para termos, porque ele é um jogador que tem remate, tem chegada, tem tudo. Tem assistência. Portanto, rouba bolas. A 7,5 pode muito bem ser aquilo que o Froholt foi no ano passado. Exatamente. Eu ia dar essa... É. Só tenho uma coisa. Comparativamente, são dois cavalinhos, como a gente costuma dizer. Froholt defensivamente é melhor. Dumbiá, Talvez seja tecnicamente, Ofensivamente, em vai estar termos mais de perto. remate e assistência, é melhor que o Froholt. Pronto. Mas acho que Mas a são nível aqueles sim, jogadores de valor, e que vão jogar os dois muito tempo. muito tempo. Portanto, se ele jogar mais a 8 no duplo pivô, portanto, se o Sporting mantiver o 4-2-3-1 e jogar com Altimir e Dumbiá, o Dumbiá pode por vezes ficar um bocadinho mais Perder, amarrado certo. e um bocadinho mais longe da baliza. Portanto, esta é a dúvida. E isto depois também influencia o Maxi, porque se o Dumbiá jogar a extremo, É uma o Maxi maravilha vai para ter o Maxi. corredor. Se jogar um extremo, como por exemplo Jesse Dare, mesmo Jesse Dare, mas um Sim, mas o Iracunda, Jesse também gosta de Também gosta, receber eu sei. fora para vir para mas dentro. se Ou seja, aparecer não um dá a mesma Iracunda, liberdade ao... aí o Maxi já poderá ter que jogar mais interior. Certo. E o Maxi, São jogadores mais de quando alas. joga interior, eu gosto mais do Maxi a jogar interior. Muito Portanto, melhor jogador. Exatamente. Muito melhor Portanto, jogador a tem jogar por muito dentro. a ver com também o Ou extremo. seja, muito melhor jogador até para nível fantasy. Sim, sim, Porque vai tudo fazer para mais fantasy. chegadas, vai fazer mais assistência, vai ter mais golo. E ele gosta de aparecer Certo. na área, quando está mais encostado tem ali, não formação pode de extremo. fazer. Exatamente. Aliás, ele faz o Mundial, até faz um ótimo Mundial, marca 2 gols no Extremo. erro. como Ele extremo. no Uruguai joga a ala, Ala. ou extremo quando joga Sim. um E portanto, Quaresma e Dumbiá. e eu tenho algumas Patear. dúvidas sobre o Maxi, mas ainda bem que ele não joga esta jornada, porque assim permite-me pensar mais tempo. Depois temos a dúvida do ponta de lança neste momento. Para a primeira jornada. Para a primeira jornada, eu diria que ainda depois das notícias que saíram hoje, acho que ainda mais difícil será Luís Soares ser titular. Acho que não fazia sentido, mas isso são outros pontos, porque quem faz a pré-época toda é Nel e Fotis. Eu acho que o Fotis parte um bocadinho em vantagem pela moral Estatuto. e estatuto que Mas tem, o Nel tem mas o marcado. Nel deu uma resposta incrível na pré-época. Há aqui a dúvida. Eu diria que, na dúvida, não metam Soares Esta é, para esta primeira jornada. há aqui uma questão, que é... E metam Salazar. vocês vão... Porque o Salazar vai ser, Sim, como tu mas- falaste, mas- todas as bolas paradas. Mas eu não concordo com isto, que é o não metam o Luís Soares. Tem que meter o Luís Soares. Porquê? Porque senão vão ter que gastar uma Ainda bem que transferência na estamos. segunda jornada. Senão vão ter que gastar logo, porque vocês vão querer o Luís Soares na vossa equipa. Vão ter que gastar logo uma transferência. Portanto, mais vale fazer o quê? Terem Luís Para Soares. ter o Luís Soares para Se ele 3 não jornadas, jogar, não é? se ele não jogar o vosso segundo avançado, tem que ser um avançado que vocês sabem que joga e porque já sabem que esta jornada é uma ótima jornada para o Pavlidis. E até quem queira o André Silva, mas pronto, é uma ótima jornada para o Pavlidis ser capitão. Portanto, apanhem o Luís Soares, porque senão vão ter que gastar uma transferência com o Luís Soares e aí depois É só para Pode 3 precisar. jornadas o Luís Soares, por isso depois. para ter jornadas, como assim? Tu achas que ele vai ser vendido, né? Pronto, do lado do Estrela, e eu, por incrível que pareça, tenho várias opções do Estrela, não para esta primeira jornada, e o Estrela também tem jogos complicados no início, mas assim, muito rápido. Chapo, o central, com um valor de 4,5, já conhecido do ano outro passado. jogador de muitos duelos. Rafa Soares, 5. Abraham Marques, 6. Eu destaco um outro em vez do Rafa, o outro do outro O lado. Max Scholz também tem aqui que tem defesa feito a direito, pré-época. Ele no 4,5. passado não jogou muito, mas este ano aparentemente parte na frente para o lateral direito. Portanto, isso só custa 4,5. Depois temos a dúvida de quem será o ponta de lança, ou o filho de Van Hooijdonk, ou Antonetti. Um custa 5,5, o Van Hooijdonk fez 3 golos na pré-época e em 2 titularidades. O Antonetti tem um valor de 4,5, faz 2 golos em 2 titularidades. O E- Antonetti pode ser uma carta muito importante ao longo do campeonato. Não agora. Certo, ao mas longo do pelo valor que é, 4,5 pode é ser. isso. E depois tem aqui um jogador que para mim poderá ser a surpresa, e eu acho que o valor dele está em 5,5, é o jovem croata Zvonarek, que veio depois de uma época no Grasshopper, se não estou em erro, e pertencia aos quadros do Bayern Munique. Svonarek está aqui. Acho que é um jogador que pode aparecer durante a época como um grande valor. Sim. Sim, o Estrela tem um arranque complicado, portanto tudo isto é para depois da primeira jornada. Vamos lá, rapidamente. Futebol Clube do Porto
A questão do André Silva, para já a parte na frente, não há dúvidas nenhumas. Para um avançado titular do Futebol Clube do Porto, se compararmos, por exemplo, o André Silva com o Paulo Vítor, eu prefiro ter o avançado do Futebol Clube do Porto, apesar de preferir muito mais o Paulo Vítor. O Porto, não há Bednarek e Vió, parece-me uma obrigação nesta fase. Pablo Rosário vai jogar a central, O que é péssimo, provavelmente. o que é péssimo para Fantasy. E depois, e eu sei que Mas tu há vais aqui uma questão só, que é André Silva foi substituído na Supertaça aos 60 e poucos minutos. Sim, mas isso com o Farioli, Ou sabemos, seja, estamos sempre, é isso. Mas estamos a sempre à questão é, rasca disso. por 10 mil valerá a pena? Não, eu estou a dizer é que Não é? ele é o avançado titular do Porto pelo menos nos próximos 3 meses. Ao valor que está, parece-me extremamente interessante. Não é um jogador que eu vá achar que vai marcar 20 golos, mas tem outras coisas que o Denis Gul não tem e, portanto, parece-me uma ótima opção. Eu sei que tu ias destacar este jogador, o Zaidu, um bocadinho mal amado aí do Futebol Clube do Porto, mas, olhando para a Supertaça, foi titular, é um jogador que permite uma entrada na defesa do Porto com um valor um bocadinho mais baixo do que os jogadores premium. É um jogador que tem propensão ofensiva, não me surpreendia que ele terminasse a época com 2 ou 3 golos, com 2 ou 3 assistências, e se calhar se o Porto, eu acho que o Porto não vai contratar um defesa esquerdo, mas para já não contratou, e portanto se o Zaidu me entregar 2 ou 3 golos, 2 ou 3 assistências e 10 clean sheets, Pelo valor de 5,5 é espetacular. É espetacular. É isso. Quanto ao Alverca, pá, também campeonato e início de campeonato difícil. Temos aqui alguns nomes. O Tamarit, que pode ser um defesa direito ou um extremo direito. Nós temos como defesa, certo? não, ele é defesa direito. No ano passado tem 1 ou 2 jogos, especialmente um onde ele foi titular, que jogou mesmo a extremo direito, E num até 4, num 4, sistema 4, de 3-4-3, caso o Alverca jogue, provavelmente será o favorito a jogar a ala. sim, pode ser. Pode ter aqui algum... O bocadinho que eu vi dele no ano passado, segunda Liga Espanhola, se não estou em erro, gostei. Pareceu-me um jogador interessante, boa chegada, e tem essa questão. Jogou a extremo pelo menos 2 vezes, uma delas a titular. E eu tenho aqui a mesma dica do ano passado, que vai ficar aqui em águas de bacalhau, como se costuma dizer, que é o Xisumba. Eu acho que é um jogador que pode aparecer. É tal questão, o ano passado não foi uma boa época, voltou a ser emprestado por valor de 4,5 pelas características dele. Se jogar, E o engraçado pode ser disto é que interessante. ele voltou a ser emprestado à mesma equipa. Certo. Ou seja, o Alverca Acredita nele. nele. Certo, pode ser interessante. Depois temos os famosos Chiquinho e Figueiredo, são os extremos, Boas 5.5 os dois, se não estou em erro. Boas pré-temporadas dos dois, mas é tal questão, início do campeonato difícil. E temos aqui a dúvida de quem será o ponta de lança. O Igor deu aqui o nome do Essimi, que é um ponta de lança camaronês, se não estou em erro. Tem um valor de 5. E marcou alguns gols na pré-temporada. Estar atentos ao que poderá ser a época. Poderá estar aqui um ponta de lança interessante para ser o terceiro ponta de lança pelos valores que são. Queria só confirmar, eu acho que ele tem aqui Ele marcou um golo. um gol, não é? Que nós tínhamos registro, sim. É sim, dá aqui, marcou um gol. Sim, é isso. Nos registros que Marcou temos. um Ou seja, golo. pelo valor de 5, há aqui, é interessante. Já o ano passado nós demos a dica do Maresi, e o Maresi, e se não me engano, era 4,5 ou 5 também. Não me lembro. E foi um nome interessante para durante a época. E foi vendido. Pode ser interessante para ser o terceiro ponta de lança, mediante como vai decorrer a época. Gil Rio Ave, muito rapidamente, telegrafia. Gil Rio Ave, Gil, temos os normais. Há aqui a dúvida Picornel e Lucão, do guarda-redes. Santiago Garcia por 5.5. Parece uma Ótima opção. Esgaio por um valor de 5 pode ser muito interessante. E aqui a outra opção também foi o Igor que me chamou a atenção. David Moreira foi o defesa esquerdo durante a grande parte da pré-época. Tem um valor de 4.5. Conan foi embora. Zé Carlos saiu. Everton saiu. O outro defesa esquerdo... Não, o Everton não. O Everson. Esse está. Não, mas saiu o Everton. Sim. Que também jogou a defesa esquerda algumas vezes. Ficou o Everton, que é um jogador que, estando bem, depois da época, quando ele teve cá, faz uma época incrível no Arouca. Até pode ser ele o titular, não é? Não sabemos. Mas, ao que parece, o David Moreira deu boa resposta. Há aqui a dúvida, mas a 4,5 pode ser um jogador a ter em atenção. Muito. No Moreirense, vai tudo bater um bocadinho também ao mesmo do ano passado. Já falámos. Está Dinis Pinto lesionado para a primeira jornada. Exatamente. Eu por acaso não sabia
que ele tinha sido operado ao ombro, só descobri recentemente. Está já a treinar com a equipa, mas aparentemente não tem alta média, ou pelo menos não tem liberação médica para poder ser já titular, e portanto em princípio será o miúdo que era do Leandro Benfica, Santos, que Leandro era do Santos. Benfica, que tem um valor de 4,5, e do outro lado também uma aposta segura é o Kiko Domingos, faz uma excelente época o ano passado e tem um valor de 4,5. Não esquecer que o início da época do Moreirense é muito difícil. E Temos aqui a o tal avançado já questão falámos que é o disso. avançado, Parmesan, que pode ser aqui uma Já boa falámos do Benfica, já falámos do Académico. Vamos ao Santa Clara Santa para Clara, já terminar. falámos da questão do avançado entre o Fernando e o Gonçalo. E está aqui uma situação do Santa Clara, que é o Kalila. O Kalila, que tem um valor de 4,5, faz a pré-época toda a jogar a lateral. Não sabemos se é esquerda ou direita. Em princípio será esquerdo, porque Lucas Soares será o direito. Pode ser aqui uma opção muito segura. As equipas do Petit percebem-se que são equipas muito estáveis defensivamente também. Há aqui, eu diria que Lucas França, o guarda-redes, é outra hipótese. Já o conhecemos dos tempos do Nacional, tem um valor de 5. Ok, caro. vamos ver. Parece-me caro. Mas acho que Kalila e Luís Fernando poderão ser aqui os jogadores do Santa Clara. No Nacional, falamos da dupla de centrais. Chuchu Ramírez, para dizer, Chuchu Ramírez está em dúvida para a primeira ele jornada por causa de levou uns pontos no dedo do pé. E o José Gomes, que foi um dos jogadores também mais pontuados do ano passado no Nacional, o defesa esquerdo, também está em dúvida. Também está em dúvida para a primeira jornada. Quem é que nós recomendamos? Lateral, se não estou em erro, venezuelano, defesa direito, Dela Cruz, que tem um valor de 4,5. Por isso, Pode ser uma boa entrada. pode ser uma boa entrada. Vamos aguardar. E ficam assim as nossas dicas. Exatamente. Vamos Exatamente. ao nosso duelo. O nosso duelo. Mete aí o separador, César. No ano passado eu ganhei, não é? Eu parecia que eu já tinha ganho muito mais cedo, mas tu fizeste uma grande recuperação. Última jornada estávamos empatados. Nós dissemos que íamos pôr no Twitter, não pusemos nada. Tu ganhaste, estou-te a beber um almoço que espero recuperá-lo. Agora no GNK. Exatamente, ou seja, recuperá-lo, anular, exatamente. Ou ficar-me a dever 2. Ou ficar a dever 2. Olá, então, para quem não sabe, cada um de nós escolhe 2 jogadores, um dos 4 primeiros classificados do ano passado, portanto Sporting Porto, Benfica e Sporting Clube de Braga, e outro de outras equipas. Portanto, e depois somamos os pontos e vemos quem é que ganhou. Portanto, eu vou assumir que por ter ganho no ano passado tenho o mérito de começar. Claro. Então eu vou começar com Benfica e vou começar com Pavlidis. Eu vou começar com Zalazar. E depois, no restante, vou de... Onde é que está? Ok, vou de Miguel Maga, no Vitória. Maga. Sendo que nós temos aqui também um acordo que é, se o Miguel Maga não jogar, Quem não Strata, jogar é fica sempre Strata. o substituto. Só para e não... eu vou de... Gil Vicente, esqueci-me de dar um toque. E que tu falaste ontem também, e eu estive as notícias. Okay. A possibilidade do ponta de lança ser o menino Wesley França. Wesley França fez uma boa temporada. Tem um valor de 5, se não estou em erro. Deixa-me confirmar que eu acho que apontei aqui. Não apontei, ou apontei? Eu vejo aqui. Não apontei. E deu muito boas indicações. Muito provavelmente será entre ele e o Héctor Fernandes a primeiras jornadas. Héctor Hernandes, não é Fernandes. Ora, quem é que eu vou pôr? Salazar, tu puseste o Maga. Olha, vai aí, ó. Estás a ver o homem aqui? Eu não? acho que tem de 5. Está ali o Wesley França, 5.5. 5.5, Podemos ok. destacar aqui também o médio Lawson, que faz uma fez pré-época muito boa, com sim, 3 ou 4 golos. É um médio, o que nos parece, sem termos visto, o que se fala é que é um médio assim, também um box-to-box. Né? Mais box-to-box. Sim, mais okay. box-to-box. Não é criativo. Pelo que nos disseram, não sei. E pelo que a gente foi vendo na então internet. Escolhe lá o jogador, anda. Caramba, pá. Não sei quem é que vou escolher. Pronto, se tu fores para um defesa, eu vou para outro defesa e eu vou para... Não, vou para o Martin Terron. Martin Terron, do Marítimo, joga com o Casa Pia. Muito bem. Vamos embora. Os episódios não vão ser sempre com este tamanho, mas este é o primeiro. Mas a partir de agora vamos Muita coisa estabilizar. para se falar.
Voltaremos na próxima. Quanto tempo? Não sei, porque a certa altura. Hora e meia. Ah, muito é bem. pouco, coisa pouca. Vamos embora. Portanto, podem continuar a seguir. Eu tinha qualquer coisa para dizer, esqueci, não interessa. Para não levarem isto demasiado a sério. Não, Não isso é o que depois ias é no dizer? fim. Mas havia um aviso qualquer que eu tinha para fazer, para esquecer, não interessa. Chips. Sim, já fiz, Nada. não interessa. Se eu me esqueci, depois alguém certamente fará. Voltaremos para a semana, na próxima quinta-feira. Isto a partir de agora, todas as quintas-feiras, assim ao início da tarde, hora de almoço, estará disponível. Temos também depois artigos no site e pronto, e vamos acompanhar a Fantasy como acompanhámos no ano passado. No que diz respeito ao podcast, estará 00.pt nas plataformas. Este é um dos poucos podcasts que vai estar em vídeo no Spotify. Boa. A maioria dos outros vão deixar de estar em vídeo no Spotify. Mas este ainda vai O continuar a nosso estar. de sal. Vai deixar de estar? Vai estar. E pronto, vamos embora. Cardoso, sempre um gosto. No que diz respeito a Fantasy, voltamos na próxima quinta-feira. Já sabem, não levem isto demasiado a sério.